A nossa aula de hoje nós falaremos sobre algoritmos da divisão, na página 67 do livro de vocês. Lá na página 67 do livro, nós temos um exemplo explicativo mostrando como funcionaria um problema onde se dividiria 139 em partes iguais. Ou seja, lá estará mostrando todas as partes que fazem, todas as peças que compõem uma divisão. Quando eu falo em algoritmo da divisão, é um método utilizado para dividir um número por outro, obtendo um quociente como resultado, ou seja, na divisão, o quociente é o resultado. E algumas vezes terá um resto. Nem sempre as contas de divisão têm um resultado exato, um quociente exato. Por muitas vezes, também iremos encontrar algumas divisões em que terá um resto. Nisso, a gente chama que essa divisão é uma divisão não exata, quando ela possui um resto. O número que será dividido é chamado de dividendo. O número pelo qual eu vou dividir será o divisor, né? E o resultado dessa divisão é chamado de quociente. Imagine uma divisão entre dois números qualquer. O número que será dividido é chamado de dividendo. O número pelo qual o dividendo será dividido é chamado de divisor. E o resultado dessa divisão será chamada de quociente. Em alguns casos, uma parcela chamada resto é formado no processo de divisão. Algumas divisões, como eu disse para vocês, elas vão ter um resto abaixo. O algoritmo da divisão, utilizado no Brasil para fazer uma divisão, é conhecido como o método da chave. Vou já explicar qual seria a chave. Para realizar a divisão por meio desse algoritmo, devemos dispor os elementos da seguinte maneira. Olha só, gente, quando a gente fala em chave, eu estou falando dessa chave. Isso que a gente coloca na divisão. O quociente será um número que, multiplicado pelo divisor, terá como resultado o dividendo. Olha só, aplicando o algoritmo. Olha essa divisão. Eu tenho 9. Olha a aplicação da chave, quando você faz esse L, para ficar abaixo do 3, que é o divisor. 9 dividendo 3 divisor. Quando você divide 9 para 3, você vai ter esse resultado. Vai dar 3 para cada um. Esse 3 é o quociente. Então, nessa divisão, a minha resposta seria 3. 9 bombons para dividir para 3 pessoas, dará 3 para cada um. Como eu posso mostrar para vocês uma divisão onde temos, nos algoritmos, nós iremos encontrar mais uma peça que seria o resto. Você tem 8 e você vai dividir por 3. 8 para dividir por 3 só vai dar o número 2. Porque se eu botar 3, quando eu multiplicar 3 vezes 3 vai dar 9, um número maior. Então, 2. 2 vezes 3 é 6. 8 tirando 6, sobra 2. Sendo assim, o que eu explicaria para você? Eu tenho 8 no dividendo. 3 é o divisor. 2 é o meu quociente. E 2 sobrou de resto. É como se eu tivesse 8 bombons dividido para 3 pessoas, daria 2 bombons para cada um e sobraria 2 bombons de resto. Sendo assim, gente, vamos voltar para a página do nosso livro e, com a ajuda do professor, nós iremos fazer algumas atividades onde você fixará melhor esse uso dos algoritmos na divisão. Então, vamos praticar.